Vamos conversar aqui com a prefeita de Lagoa do Carro, Judite Botafogo, Dia Internacional da Mulher. E Lagoa do Carro é uma cidade peculiar. Veio primeiro que Pernambuco tendo uma comandante do Executivo e uma vice também, né? 2 mulheres. Pernambuco agora tem Raquel e Priscila, e Lagoa do Carro tem a prefeita Judite no seu 2º mandato agora, né? Mas o 4º mandato já como prefeito da cidade. Aliás, o 3º, né? O 3º mandato como prefeito da cidade de Lagoa do Carro. E claro que esse dia tem uma representatividade especial para as mulheres, prefeita. Um grande abraço. Pois é, meu caro Maílson, quero lhe cumprimentar todos os ouvintes do programa, dizer da nossa alegria de estar participando com vocês, mandar meu abraço carinhoso aqui para todos que estão na escuta do programa aqui na região, um abraço aqui para a nossa Carpina, onde eu aproveito e dizer que a primeira dama de Carpina, Miriam Botafogo, completa ano no Dia das Mulheres. Aproveito para mandar para minha cunhada querida um grande abraço, né? E mandar um abraço todo especial e cumprimentar a minha cidade, Lagoa do Carro, todo mundo na escuta do programa. O programa atinge uma dimensão, graças a Deus, muito, muito abrangente, muito significativa, e a gente aproveita essa grande audiência para transmitir a nossa mensagem, dizer da nossa alegria de estarmos vivendo uma data tão simbólica, não é, para todas as mulheres, que não é da região, que não é a data de Pernambuco, que não é do Brasil apenas, mulheres do mundo inteiro, não é, tem esse simbolismo da comemoração do dia 8 de março. Embora o 8 de março não seja o único dia das mulheres, o dia das mulheres são todos os dias, mas há poucos dias, 24 de fevereiro, nós estávamos comemorando, não é, o voto feminino, a grande conquista do voto feminino. E quase 100 anos, né? A gente fica imaginando, daqui a menos de uma década, a gente completa 100 anos do voto feminino, e eu diria, meu Deus, como tem sido tão difícil, não é? Essas conquistas parecem que elas aparecem a passos lentos, porque quase que centenário, para a gente hoje ainda ter uma representação pequenas, não é, pouco significativa no cenário político das mulheres. Pernambuco, por exemplo, são 184 prefeitos, Maílson, e nós temos apenas 35 mulheres. Éramos 36, com Raquel, que agora é nossa governadora. Mas a gente não pode também negar de que a gente está crescendo, de que os espaços estão sendo ocupados. Já foi bem menos. Já foi bem menos. No meu primeiro mandato, nós éramos 12, não é? Hoje somos 35, elegemos 36. De sorte que hoje Pernambuco tem a primeira governadora. Aliás, hoje o Palácio das Princesas tem de fato 2 princesas, não é? Uma senadora, nossa professora e do ramo da educação, que eu fico muito feliz, é Tereza Leitão, uma senadora. Deputadas federais. Deputadas federais, deputadas estaduais e também agora uma presidente da MUP, da Associação Municipalista, a nossa prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado. Então, não se pode negar, não é, que esse grande movimento em defesa das mulheres, esse grande ganho das conquistas femininas vem ocupando espaço, as mulheres vão se tornando muito mais empoderadas, temos profissionais de muito destaque. Pelo menos aqui em Lagoa do Carro a gente tem a maioria do secretariado são mulheres, a maioria dos profissionais, sobretudo da educação e saúde, são mulheres, então a gente não pode negar que os espaços estão sendo ocupados por mulheres pela competência, pela desenvoltura, pela garra, pela força. Eu costumo dizer que o 8 de março, simbolicamente, ele já representa uma luta, já representa um exemplo de coragem, uma conquista muito grande, embora tenha sido conquistada. Essa data dura as penas, mas a gente sabe que tudo na vida é assim. Eu costumo dizer que se você for viver na selva, você vai ver que para viver na selva é preciso viver entre feras. E há um dito popular que diz que entre feras só os feras sobrevivem. E para a mulher não foi diferente. Num cenário de muita discriminação, não é, um cenário de pouco reconhecimento, um cenário onde a gente pôde perceber muitas vezes a mulher, ela estava na sua invisibilidade durante muito tempo. Então, se tornar hoje uma mulher de destaque, pode olhar que a carreira foi muito sofrida. Não é alguém que se destaca na sociedade, no profissionalismo, no cenário político,
vai olhar que teve muita dificuldade no meio do caminho. Por falar em dificuldade, já que a gente está conversando aqui com uma mulher prefeita e claro, vamos ser específicos sobre as dificuldades vivenciadas por Judite Botafogo, né? Até chegar aqui Também, à Prefeitura de Lagoa do Carro. Que não foram poucas, Maílson. A gente vem de um cenário, filha de agricultor, um cenário muito difícil, sem perspectiva de ser alguém, inclusive, na vida. Para você ter uma ideia, eu venho de uma família de 12 irmãos e a única que conseguiu chegar à universidade fui eu. E não é porque ninguém quis estudar, é porque naquela época era muito limitado os espaços. Você é a professora dos irmãos? Não, porque eu sou a caçula. Eu sou a caçula, não consegui ser a professora dos irmãos. Mas tem um exemplo muito maior do que isso. Fui a professora de meu pai. Eu ensinei meu pai a ler e escrever quando ele tinha 60 anos de idade. E ele se arvorava no prazer de dizer que eu era a melhor professora do mundo, pelo menos para ele. Então, veja, diante de tudo isso, a gente começa a observar que os espaços eram poucos, as limitações eram enormes e eu encontrei muita dificuldade. Por ser filha de um carreiro do engenho, por não ter escola em maior grau de estudo na localidade, eu tenho uma alegria de dizer que ser prefeito ou estar prefeita hoje de Lagoa do Carro, para mim tem um significado enorme, porque foi em Lagoa do Carro que eu cheguei aos 17 anos vindo do engenho para fazer a antiga 5ª série no Jorge Camelo, onde eu era mais velha da turma, todos eram bem mais novos. Os nossos filhos hoje, Maílson, chegam à universidade com 16 anos. Eu cheguei à 5ª série aos 17, tá? E aí me tornei professora depois de 20 e tantos anos. Saí do ginásio aos 21, me tornei professora 3 anos de magistério depois, aos 25 anos. Entrei numa faculdade aos 26 e cheguei a concluir o doutorado aos 50. Então você veja que quase 3 décadas no meio do caminho era de luta, de sacrifício, e aí vieram o casamento, vieram os filhos, as perdas que também eu tive. Todos conhecem a minha história, sabe da minha grande perda do meu marido com 31 anos de idade, com 3 filhos pequenos. Tudo isso foram empecilhos para que a gente não pudesse chegar muito longe. Por isso que eu digo que eu acho que o maior símbolo que resume a palavra mulher em si é a coragem, é a ousadia, é a força. Depois de ser uma mulher negra, vim de uma família de origem agrária, de filha de carreiro de engenho, que não tinha muito o que oferecer, depois de ser uma mulher negra, aí vem para o contexto social, uma mulher que viveu desde a infância a prática da religiosidade, sendo protestante, como todos costumam dizer, sendo uma mulher evangélica que, de certa forma, na minha infância não se tinha a abertura, a consonância que se tem hoje. Enfrentei todas essas dificuldades. E na meia-idade, ou menos da meia-idade da minha vida, eu perdi o marido, que de certa forma, não é? A gente tem que entender que é um braço, é um escudo, sobretudo quando é um bom marido, como era o meu. Então eu terminei ficando só, com crianças pequenas, e juntando tudo isso aos outros atropelos que no meio do caminho, como dizia Drummond, as pedras, no meio do caminho tinha uma pedra, no meu teve muitas pedras, e a gente conseguiu sobreviver. É por isso que eu me reporto à história de dizer, no mundo de feras, tem que ser fera se quiser sobreviver. E aí, você enfrentou algum preconceito na política? Enfrentei. Eu, quando fui candidata a primeira vez, propositadamente, eu criei um slogan com a juventude, que eram meus alunos, não é? E foi iniciativa de muitos deles, para quebrar o estigma do preconceito de não votar na negra, vai colocar uma negra para dirigir a cidade, não vamos votar naquela negrinha. E aí o negrinha não era nem um tratamento carinhoso, como a gente costuma fazer. Pejorativo. Era pejorativo mesmo. E aí, propositadamente, como sempre a ousadia me moveu, nós colocamos o meu primeiro slogan da campanha, era com lápis ou caneta eu voto na preta. Era exatamente para quebrar. Isso é uma forma de enfrentar. E eu criei meus filhos, Maílson, dizendo para eles que negro nesse país tem que estudar 4 vezes mais. E não era uma forma de assustar ou de afrontar, era uma forma de dizer
que o quanto é difícil se sobressair. Quantas às vezes eu fui ministrar uma palestra, no encontro, e representar alguém, e todo mundo esperar o palestrante, e quando eu entro na sala, o povo continuar esperando quem era o palestrante. E depois dizer, Eu, quando entrei no Estado, há 31 anos atrás, eu me lembro de ter ido dar aula numa escola estadual em Carpina, e a professora era muito querida, era uma criatura bastante amável, etc. e tal. E no meu primeiro dia de aula, quando eu entrei na sala, mais da metade da classe saiu. Porque esperava que a professora fosse outra. Mas graças a Deus, na minha segunda aula, todo mundo voltou. Então são coisas que a gente experimenta na vida. A minha grande alegria, Maílson, e todos que estão me ouvindo, foi que eu nunca fiz dos preconceitos, nem das discriminações, nem dos menosprezos por parte do sentimento de alguém. Eu nunca fiz disso uma bandeira para mim vitimizar. Nunca fiz. E aconselho a todo mundo que não faça. Se alguém tenta lhe diminuir, mostre que você tem o mesmo tamanho. Se alguém tenta lhe inferiorizar, prove que você tem a mesma capacidade. Porque a capacidade, a inteligência não depende da cor, não depende... O status social ou o extrato social da base aonde você vive, ele contribui sim, porque ele pode lhe atropelar, ele pode lhe deixar no meio do caminho e você precisa trabalhar dobrado, triplicado, quadruplicado para superar tudo isso. Então eu acho que o maior desafio da minha vida não foi simplesmente estabelecer uma meta e dizer, eu quero ser... O maior desafio da minha vida é quantas pedras eu tenho que tirar do caminho para conseguir ser. E eu acho que é isso que a mulherada tem que pensar. A mulherada tem que se colocar como, se a gente quer, a gente pode. Agora, esse poder nem cai do céu, nem é dado como cortesia por ninguém. Ele é símbolo de luta, ele é símbolo de vontade própria. É você dizer, eu vou me assumir. É tanto mais isso que quem me vê e quem me consegue fazer uma leitura da figura de Judite como figura humana, como figura, como uma pessoa profissional e etc., vai ver que para Judite ocupar algum espaço não precisou mudar visual, não precisou mudar vestimenta, não precisou ser, somente ser. Quando a gente chega nos lugares, eu já escutei tanta gente que diz assim, você poderia arrumar o cabelo de outro jeito, você poderia se vestir de outro jeito, você vai para um ambiente muito sofisticado. E eu sempre digo, meu maior medo é perder a minha própria identidade. Se você conseguir ser, na convicção daquilo que você aprendeu, tirando lição daquilo que você enfrentou na vida para viver, para chegar, você chega com muito mais confiança, com muito mais persistência para enfrentar o mundo, com muito mais convicção do que você é. E essa é a mensagem que eu trago e deixo para a mulherada. Não é simplesmente ser mulher para comprar a briga de gênero. Não é simplesmente dizer eu sou mulher e estou buscando meus direitos, porque hoje a sociedade ela precisa entender os meus direitos, embora eles tenham sido negados durante muito tempo. Eu acho que a mulher precisa dizer que quer empoderamento, que quer se destacar, que quer aparecer como pessoa humana, que quer contribuir, que pode contribuir, ela tem que aparecer numa outra perspectiva. Eu preciso fazer para cumprir o que o meu interior me propôs desde a criação. Eu preciso ser a mulher que eu nasci para ser. Então eu costumo dizer que a mulher que eu nasci para ser, tá certo? Talvez eu não tenha ainda conseguido ser tudo que desejo, ou tudo que gostaria de ser. Mas uma coisa eu sei, eu não me acovardei, eu não me curvei, eu não me dobrei aos caprichos de ninguém para me diminuir. Eu sempre me coloquei na posição de que a gente pode fazer mais, que a gente consegue fazer mais. E eu brincava muito na minha juventude em dizer que os neurônios, não é, dos negros, dos brancos, não faz diferença, que o sangue não faz diferença, essa coisa toda. E eu acho, Maílson, que é isso que me trouxe até aqui. Prefeita Judite Botafogo, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Obrigada, Maílson. Um abraço todo para a mulherada. E estamos aí vivenciando não só o dia 8,
mas o mês inteiro, os anos inteiros. Essa é a mensagem que a gente deixa. Muita paz, muita fé, muita coragem, que a gente vai continuar vencendo. Obrigada, Maílson. Um abraço aos ouvintes.